Sabe que outro dia eu tava andando na rua, tava de boa assim, né? Passeio no parque. Uma pessoa me parou e perguntou: Vini, olha só, por que tu lê quadrinhos? Aí eu rapidamente peguei o celular, dei uma pesquisada no Google Imagens, mostrei isso aqui e falei: é por isso, tá? É pra ler esse tipo de coisa. E aí galera, tudo certo? Catálogo Mitos, quadro sendo revivido aqui nesse canal de vídeos. Vocês sabem que essa semana o Igor fez a tradicional live de anúncios da editora e, bom, não tenho o que falar. Hellboy, principal destaque. Então, um dos objetivos desse programinha é explicar direitinho a cronologia do Hellboy. Beleza, é um bom momento para começar. Com essa reimpressão da Mitos, a gente tem início, meio e fim. Pois então, eu tenho aqui a coleção desses ônibus da Mitos, de Hellboy. Na verdade, eu nunca li esses ônibus. Eu li na edição anterior da Mitos, eles tinham uma chamada coleção histórica. E vamos lá, é um bom ponto de partida. Posso começar a ler o Hellboy por aqui? Gente, com total certeza. Porque o que acontece? Depois de algum tempo, o Mignola ele resolveu pegar aquele monte de histórias soltas que ele lançou do Hellboy e organizar tudo bonitinho de uma forma cronológica. Esses ônibus que vocês estão vendo na imagem, é assim, tá, claro, a Mitos está republicando 1, 2 e 4, porque o 3 já está disponível. Mas se a gente pegar toda a coleção dos ônibus de Hellboy, são 4 cronológicos e... Porque assim, ele é um personagem que, ao mesmo tempo que às vezes ele tinha algumas minisséries, tipo Sementes da Destruição, Hellboy o Verme Vencedor, Hellboy no Inferno, tem também se não me engano, são 3 minisséries, né, da Caçada Sangrenta. Vocês entenderam. Embora ele tivesse várias minisséries mais longas, contando a cronologia, o Hellboy tem muitas histórias curtas que são importantes para entender exatamente a trajetória do personagem, né? Vocês sabem que o Hellboy ele tem essa sina, né, de ser um possível arauto do apocalipse. A gente vai ver justamente essa luta dele ao longo desses quadrinhos. O detalhe, tá? Agora eu vou admitir aqui. Eu não li ainda o Hellboy no Inferno. Que na época, eu não me lembro bem porquê, eu li todo o Caçada Sangrenta. Eu não faço. Não, Caçada Sangrenta? Caçada Sangrenta é uma saga da Marvel. Caçada Selvagem. Eu não lembro muito bem na época por que eu não li o Inferno, o Hellboy no Inferno, né? Que é o quarto volume na sequência. Sei lá, como eu tinha um momento de parada, eu acho que eu acabei tendo que ler alguma outra coisa que vinha na frente por conta do canal e eu me perdi e nunca li o Hellboy no Inferno. Porém, meu querido amigo Lucas Fazola me ajudou, ele que é um especialista em Hellboy, leu tudo de BPDP, tudo do personagem, e inclusive ele tem uma página de resenhas e uma newsletter, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, e o Lucas me explicou o seguinte, o Hellboy no Inferno, ele é um final? Não, a história continua depois, num quadrinho chamado Hellboy, o Diabo que Você Conhece, que está em pré-venda agora pela Mitos, tá? Um quadrinho que até então era inédito no Brasil, mas o Hellboy no Inferno, ele oferece um final para uma parte da trama. Então, beleza, se você ler os 4 volumes, tu tem um ponto ali um ponto de parada. Aí depois a história continua no Diabo que Você Conhece. Falar para vocês, eu li a última página do Diabo que Você Conhece, porque eu lembro que na época que saiu, né, era o fim de Hellboy, assim, todo mundo discutindo, e eu queria saber exatamente o destino do personagem. Sendo bem honesto, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu achei legal, ok? Vamos lá. Galera, importante, a Mitos também promete republicar, por enquanto já, né, a partir acho que é no começo do ano que vem, o volume 1 dos Histórias Curtas, tá? Porque são 2 volumes para fechar os Histórias Curtas, ela vai publicar, já se comprometeu com o primeiro, e provavelmente eles devem relançar o segundo. Aí você vai dizer, ô Vini, pô, eu não quero ler Histórias Curtas, porque são histórias que não são exatamente cronológicas, sabe? São aventuras do Hellboy. Galera, não cometam esse erro. Assim, o Histórias Curtas é tão legal quanto... Tá, não tão legal, mas assim, é muito, mas muito bom. Pô, O Vigarista, quadrinho que venceu o Eisner do Hellboy, tá nos Histórias Curtas, é uma historinha em 3 partes, muito, muito boa. Vamos lá. Tem o Hellboy no México, tem várias intervenções onde o Richard Corbin desenha o Hellboy, resumidamente. Não pensa assim, não tá na cronologia, não vou ler. Não. Sabe, se tu quer a nata de Hellboy, leia também as histórias curtas. Então, ao todo, essa coleção são 6 ônibus com né, esses 4 cronológicos e 2 de histórias curtas. E aí, na sequência, vem O Diabo que Você Conhece. O Lucas, ele comentou comigo que talvez ler O Diabo que Você Conhece depois do Hellboy no Inferno fique meio esquisito. Eu sei que é muita informação, mas deixa eu tentar explicar bonitinho. Entre o Hellboy no Inferno, que é o último ônibus, né, o volume 4 ali dessa coleção, e O Diabo que Você Conhece, que é o retorno do Hellboy, tem o Hellboy... Perdão, não é Hellboy.
tem o BPDP Inferno na Terra, que são 5 volumes que a Mitos já publicou. Ok? Acho que agora tá tudo, né, explicadinho. Vamos agora para um momento jabazístico. Gente, eu acho que é legal de anunciar aqui bonitinho. Agora o Dois Quadrinhos tem uma parceria com o site da Mitos. Só que não é uma parceria, assim, não é um patrocínio, não é... É tipo a Amazon, sabe? No sentido de que não interferem na criatividade, no conteúdo, em nada, sabe? Eu vou continuar tendo as minhas opiniões bonitinho. O caso é que o canal agora tem um link no site da Mitos. Na verdade, não um link, né? Vários links. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, né, do que eu recomendo. Até o final do vídeo eu vou falar de outras HQs. Mas vamos lá. Vocês podem usar o cupom FLASH12, que dura até segunda. Então, dependendo de quanto tu tá vendo esse vídeo, talvez o cupom não esteja mais no ar. Tem o desconto de pré-venda e tem os 5% do Pix. Então, dependendo, dá para pegar toda a coleção do Hellboy, ou seja, volumes 1 a 4 e mais um pôster, com coisa de 50% de desconto. Os links estão aqui embaixo, você ajuda demais clicando através deles. Vamos lá então, né? Continuando, tem Flash Gordon volume 1. Gente, dando um pouco de contexto, lá fora, nesse momento, tem uma editora... vocês sabem que esse aí não é o Flash Gordon clássico, né? É um Flash Gordon de 2024. Lá fora tem uma editora chamada Mad Cave, que eles basicamente estão fazendo um revival de personagens pulp. Tá, vou ser sincero aqui pra vocês. Galera, eu não sou um leitor de Flash Gordon. Eu admito que eu sempre tive curiosidade, lógico, de ler as tiras clássicas pra ter uma noção, mas eu nunca me aprofundei muito. Eu sei que o personagem tem filme também. Então não é uma reinvenção que me atraiu muito no sentido de, ok, preciso ler Flash Gordon. Eu realmente gostaria de ler primeiro as tiras clássicas para depois ver esse revival. Mas assim, Jeremy Adams é um baita roteirista, teve uma bela fase no Flash e os desenhos do Will Conrad, né, brasileiro, tão bem legais. Vamos falar agora sobre histórias brilhantes do Alan Moore. Gente, como eu falei antes, tá? Tem um erro que vocês não podem cometer, que é pular as histórias curtas do Hellboy. Essas histórias brilhantes é outro caso que não tem como pular. Eu tenho aqui a edição anterior da Mitos, faz um tempinho que eles lançaram, até não me lembro a data, mas assim, talvez você pense, mas é um monte de historinha curtinha do Alan Moore, 2019. Tá, mas como eu tava falando, talvez seja um monte de historinha, são 10 historinhas curtinhas do Alan Moore, qual é a moral? Galera, não é só uma questão de, bom, primeiro, né, é o Alan Moore, é um cara que dificilmente erra, mas esse quadrinho especial, ele tem textos, primeiro, as histórias são muito boas, e depois de cada uma delas tem um texto explicando o contexto. Então é um complemento sensacional. Pensa, ok, tu vai lá ler uma história do Alan Moore e na sequência vai ter um texto dissecando a mente do mago. Tem histórias aqui que eu vou falar pra vocês. Assim, entra fácil no top 10 do Alan Moore. Tem uma que ele é o Pictopia, por exemplo, que ele usa para criticar a indústria dos super-heróis, na indústria dos quadrinhos em geral, entretenimento. É muito, mas muito legal. Para você ter uma noção, tem caras como o Rick Veitch, o Stephen Bissett, né, os caras que trabalharam com o Alan Moore no Monstro do Pântano, tem Oscar Zarate, tem Belinda Gabby, então, sabe, tem parceiros aí habituais do Alan Moore. Aí na sequência tem a Mitos entrando no material mais infantil, com Clara e o Vovô, do Elcio de Carvalho, né? O Elcio, se não sabe, o Elcio é um dos fundadores da Mitos e ele traz aí a sua experiência, né, de vida com a sua neta. Tem o volume 5 do Fantasma do Cyberry, 404 páginas, veja só. Tá, vamos lá. Eis um daqueles anúncios que eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia e de repente parece muito interessante. Eu não sei se eu vou saber pronunciar, mas é o Absalom. Eu acho que é mais ou menos isso. Aqui a gente está falando de um personagem da 2000 AD. Gente, primeiro, 2000 AD, ponto. Já me interessa em dar uma lida. Cara, o desenho é alternativão, é o tipo de coisa que eu gosto, e vai falar sobre um detetive numa Londres do presente, mas repercutindo uma questão que foi basicamente teve um acordo entre o trono da Inglaterra e o capiroto. Parece legal. E, bom, só para constar, o gibi é em preto e branco mesmo, né? Originalmente foi publicado em preto e branco. Para terminar, eu vou falar do que eu comentei lá no começo do vídeo, que é o Eric. Gente, eu vou mostrar para vocês as datas, vocês não têm ideia. Assim, se para nós tá complicada a periodicidade de Eric, vocês precisam ver pro leitor francês. Só para constar, então a Mitos colocou em pré-venda o volume 3 do Eric, que é o equivalente aos volumes 5 e 6 lá da França, né? Você sabe que aqui no Brasil a editora publica de 2 em 2 e também lançaram uma edição integral, né, com os 4, mas geralmente a Mitos lança de 2 em 2.
Então a gente já estava há 2 anos esperando que os franceses lançassem o volume 6 para no Brasil poder sair o volume 5 e o 6 juntos. Dá uma olhada nas datas, ó. O volume 6 então saiu em 2025, o volume 5... tá, beleza, na verdade o volume 5 é de 2024. É que tem que levar em conta também o fato de que a periodicidade lá no mercado europeu é outra, né? Os caras têm tempo para produzir os álbuns. Isso é bom, né? Porque a qualidade acaba sendo melhor, por exemplo, que o mercado norte-americano, infinitamente maior a qualidade. Mas olha só, vocês estão vendo em cima da minha cabeça, o primeiro volume de Eric sai em 2013. São 13 anos para ter 5 volumes publicados. Eu rezo para que os meus netos leiam aí o final do Eric. Mas assim, vocês sabem que até o volume 4 fecha um ciclo, né? Tem início, meio e fim. Tudo que é plantado no começo do volume 1 é fechado no volume 4, mas a gente sabe que tem uma sequência. Pelo que eu vi agora, o Eric vai ser perseguido por um mago que quer tirar tudo dele. Galera, para encerrar o momento jabazístico do programa, olha só, né, aproveitando o cupom FLASH12 lá no site da Mitos, link aqui na descrição. Na verdade, eu vou deixar vários links para vários itens, mas eu quero focar no seguinte. A Mitos está republicando 2 essenciais de Juiz Dredd, que é o Origins e o Juiz Dredd América. Sendo, como eu falei, né, bem sincero, cara, Origins é legal, assim, não vai esperando, meu Deus, um absurdo. É que, claro, a gente tá falando da origem do personagem, pelos criadores, é uma história que saiu depois, né, posterior à criação do Juiz Dredd, então, sabe, pô, equipe criativa voltando pra contar o começo de tudo. Então acho que merece ser lido, mas não é tão legal, quer dizer, não chega aos pés de América, que é esse quadrinho que vocês estão vendo. Gente, isso aqui é obrigatório, até pra quem não gosta de Juiz Dredd. Esse gibi é maravilhoso. A gente vai ver os reflexos de uma revolução. É fenomenal, sabe? Início, meio e fim, a revolta do povo, as ações do Juiz Dredd, da polícia, é muito, muito legal. Fora isso, a Mitos, aqui ó, a Mitos está republicando Apenas um Peregrino, que também é um quadrinho fechado, muito, muito bom. Olha só, junta um dos criadores do Juiz Dredd, que é o Carlos Ezquerra, com o Garth Ennis. Então vocês esperem podreira, violência. Tá, gente, se tudo correu bem, tem 2 vídeos hoje no canal. Catálogo Mitos e 2 Quadrinhos News. Se nada correu bem, esse vídeo está sendo publicado segunda. Mas vamos ver. Lembra que tem o cupom, ele literalmente só vale até segunda. E é isso, tá? Muito obrigado por clicar e até um próximo programinha.